Olá, interagentes, boa noite. Como o Joe falou na semana passada, nesse mês de dezembro iremos a cada sexta um vídeo diferente, com um de nós. Essa sexta sou eu aqui, semana que vem tem Jean, e a sexta dessa semana a gente vai falar sobre um livro muito legal, um livro de contos de um israelense chamado Edgar Keret. O livro é esse aqui, De Repente, Uma Batida na Porta, primeiro livro dele lançado no Brasil. Bem, sucesso já é, e com certeza vocês vão gostar. Vamos à crítica. Bom pessoal, como eu falei, hoje vamos falar de um livro bastante legal, um livro de contos lançado recentemente, foi lançado alguns meses atrás na Feira Internacional de Livro de Paraty, né? Todo mundo conhece. De repente, Uma Batida na Porta, Edgar Keret. Primeiro livro desse autor, Edgar, lançado no Brasil, o autor que é israelense, tem 47 anos e seus livros, digamos assim, eles são muito bem avaliados no seu país. E ele agora, carreira internacional, também ganhando uma avaliação extremamente grande, uma boa avaliação em todos os livros que são lançados. Agora no Brasil ele traz a Rocco, traz pra gente de presente esse livro aqui. A capa dele é uma capa que eu achei interessantíssima, me chamou a atenção desde o primeiro dia que eu vi no Instagram da Rocco, e que ele trata duas coisas que são duas crônicas, dois contos diferentes. O Peixinho Dourado aqui diz referente a um conto que o Peixinho Dourado realiza desejos mágicos para o pessoal. Tipo, o dono do peixinho que cria o Peixinho Dourado, ele realiza 3 desejos para ele de forma muito bacana. Tipo, você vai ler, você vai adorar. E essa maquininha aqui, que parece uma maquininha de chiclete, é onde você bota a moedinha e sai o chiclete embaixo, também é da segunda crônica do livro, onde ele fala de mentira. Bem, vamos ao livro, né? O livro é uma coleção de contos escritos por Keret, contos curtos, uns mais curtos que outros. Tem um conto aqui que ele é 3 linhas, basicamente, e os contos são sobre questões cotidianas, situações absurdas ou não que você passa no dia a dia e que ele te faz refletir sobre diferentes pontos de vista. O nome do livro, De Repente, Uma Batida na Porta, é o título do primeiro conto. Esse primeiro conto conta a história que dá a entender ser do próprio autor, onde ele é ameaçado a contar uma história primeiro a um homem armado, depois a um entregador de pizza que chega na casa dele também armado, e depois a um outro rapaz que chega na casa dele armado, e todos só querem uma coisa, uma história. E ele diz que não se é assim que se conta uma história, porque você não pode ser forçado a contar uma história, senão a história não sai. E o conto se desenvolve de forma esplêndida. O jeito que Keret escreve é uma coisa espetacular. Passando disso, ele tem uns contos que ele fala sobre a questão de você mentir no dia a dia. E uma questão interessante, para onde vai a sua mentira? Ele é magnífico porque ele coloca o autor o personagem principal do conto para visitar a terra das mentiras. E é uma coisa incrível, onde o rapaz reflete no que ele vai falar, sempre. Inclusive a parar de contar mentiras. Vários são os contos. Eu particularmente eu comprei esse livro, primeiro porque eu gostei da capa, segundo porque eu gosto de contos, e terceiro porque era um livro de lançamento desse autor que já estava chegando muito bem falado no Brasil. Os contos deles são sobre temas, às vezes, bastante comuns que a gente, no nosso Brasil. Racismo, que é uma coisa extremamente importante em qualquer sociedade, ele trata de uma forma bem direta. Tem um conto onde ele fala do racismo, onde o rapaz, por ser negro, vai morar num lugar onde só tem branco. E por ele ser o único negro do local, ele acaba sendo espancado por todos. E ele acaba sofrendo esse preconceito no local, ele acaba sofrendo esse preconceito na igreja e acaba sofrendo esse preconceito no hospital. Só que no hospital ele conhece
a futura esposa. Ele conhece uma enfermeira que é muito branca e que acaba casando com ele. Só que aí nesse conto acontece tanta coisa com ele, por ele ser negro, que eles trazem à tona outra coisa. Por que será que acontece tanta coisa ruim com as pessoas boas? E aí muitas pessoas questionam a quem por isso? Questionam a Deus. E ele traz outro ponto importante. Por que questionar a Deus sobre essas coisas? Por que jogar a culpa toda em Deus? E ele trata isso de forma magnífica, como se Deus conversasse com você e explicasse por que ele permite acontecer coisas desagradáveis com as pessoas. São contos, eu digo a você, que você lendo, você vai trazer para si e você vai começar a pensar de um ponto de vista totalmente diferente. Com o passar dos contos, você vai ver que você vai rir, você vai se emocionar, você vai... Contos é para isso. Uma pegada muito boa dos contos de Carrot que você vai ver no livro é a questão sexual. Ele trata a questão sexual de forma normal, comum, como se estivesse conversando eu com meu amigo, com o Jean, que fica aqui, ou com o John também, que está sempre aqui do lado. Uma parte do livro que eu postei nas redes sociais aí, que o pessoal ficou falando, é um encontro entre um americano que vai passar um tempo em Israel e encontra uma mulher, uma garota, aí um trechinho da parte sexual ele diz: uma noite agradável entre um americano e um israelense. Sua mão suja de saliva, subindo e descendo no pau de David, que David é o personagem, um dos personagens principais do conto. E ele trata dessa questão sexual sem pudor, ele fala mesmo como se deve ter falado. Isso eu acho que é o ponto primordial de Carrot. Em seus contos ele fala de religião, ele fala de racismo, ele fala da questão sexual, coisas que às vezes que para você conversar com outras pessoas você fica cheio de dedo. Ele fala de política também e você fica, como é que eu vou falar disso aqui sem ofender o ponto de vista do outro? E ele fala disso de várias formas e que você lê e você concorda com muita coisa, você às vezes acha o outro ponto de vista absurdo, mas que, é assim. Nem sempre o ponto de vista vai ser o seu e nem sempre o ponto de vista vai ser uma coisa normal. Às vezes o ponto de vista de outro pode ser uma coisa absurda sobre uma coisa tão normal do dia a dia. Tipo, falar de sexo para algumas pessoas é algo que não fala em canto nenhum. E é uma coisa tão normal no dia a dia que todo mundo fala que, aliás, né, deveria ser normal para todo mundo, né? Pena que não é. O livro de Carrot, De Repente Uma Batida na Porta, é o primeiro dele lançado no Brasil, como eu já falei. Ele escreveu esse livro porque o filho dele, de 7 anos, na época, fez uma coisa absurda para ele. Ele queria aprender, perguntou ao pai como montar uma bomba para jogar nos palestinos. E o Carrot, por ter filho de pessoas, os pais dele foram perseguidos no Holocausto, mas mesmo assim ele aprendeu a olhar diversos pontos de vista e não criar ódio por ninguém. Não que ele eu entendo o nazismo como, não, mas ele, Palestina e Israel vivem num conflito, mas que isso não é necessário o povo daqui criar ódio do povo de lá. E ele conseguiu explicar isso ao filho e a partir daí ele começou a criar os contos para o seu livro. Bem, resumindo, é um livro de contos divertidíssimos, contos bem escritos, uma linguagem fácil, para você ter ideia. Tudo que você lê aqui, você não vai precisar buscar nada de palavra de isso aqui eu não sei, não entendo. Não, você vai entender do começo ao fim o que ele escreve. Tem uma crônica muito legal aqui, que ele diz que o conto dele é o melhor conto do mundo. Ganhou para qualquer conto americano, qualquer conto europeu. E isso é incrível, porque ele trata disso. E eu fico imaginando, pode ser sim o melhor conto do mundo, porque o cara realmente é muito bom. Convido vocês todos a lerem De Repente Uma Batida na Porta. A capa é perfeita, as páginas, como eu sempre falo, amarelas. Você vai gostar, você vai rir, se divertir.
e garanto que você vai fazer como eu, indicar para os seus amigos, indicar para todo mundo que você gosta. Bem, pessoal, é isso aí. Espero que vocês leiam e leiam De Repente a Batida na Porta, de Edgar Keret. Bom, pessoal, é isso aí. O vídeo de hoje foi sobre Edgar Keret e seu livro De Repente a Batida na Porta, o primeiro livro dele no Brasil. Curtam o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, curta a nossa fanpage, facebook.com/literagindo, assista os vídeos anteriores, curtam tudo, Instagram, sigam a gente onde for possível. O endereço está por aqui embaixo, a gente sempre coloca, nosso editor aí, John, sempre faz isso pra gente. Bem, valeu pessoal, espero que tenham gostado, curtam o vídeo, comentem e me digam se vocês realmente gostaram de tudo, da crítica, do livro. Valeu pessoal, até a próxima, até semana que vem.